especialmente, foi um jogaço de futebol. E eu falo isso porque, vou dar um relato pessoal aqui, eu tenho que ficar ligado em vários jogos ao mesmo tempo aqui, né, por ofício, né, por uma questão profissional. Tava esperando o jogo do Flamengo, tava assistindo o Palmeiras, né, jogando com o Sporting Cristal fora de casa, e aí tava ligado no jogo do Inter também com o Bahia. Eu não consegui, em algum momento, eu não consegui desgrudar do jogo de Bahia e Internacional. Porque o jogo era tão bom por vários aspectos, pela questão que são dois dos mais brilhantes treinadores da atualidade no futebol brasileiro. E você pode colocar aí brasileiros e estrangeiros. Estou falando de dois dos melhores. É muito bom ver as equipes de Rogério Ceni e Roger Machado. E quando os dois se enfrentam, como aconteceram inclusive no final de semana, quando o Roger enfrentou o Felipe Luiz, a gente vê claramente um duelo tático sendo travado ali naqueles minutos. E o Rogério Ceni, ele se propôs a explorar as deficiências que o Inter tem, e elas são poucas, como por exemplo a bola aérea defensiva. Inclusive, o Rogério explorou muito isso no jogo para ver se o Inter sofria algum gol nesse aspecto. E também para anular valências importantes do Inter, como o lado esquerdo, que é sempre muito imponente com o Wesley e o Bernabei. O Inter não conseguiu ser o mesmo Inter dos últimos jogos, muito por conta do encaixe de marcação e do travamento que o Bahia do Rogério Ceni impôs ao Internacional, que também foi para Salvador e tem esse mérito de jogar de igual para igual. O Inter começou o jogo buscando o resultado, buscando vitória, buscando encarar o Bahia de frente, mesmo com todos os riscos. E isso é bonito de ver, cara. Esse duelo entre os dois técnicos, do tipo, eu vou ganhar de você, eu tenho um time aqui, mas eu vou encaixar aqui, eu vou travar você aqui, então eu vou ir por esse lado aqui, é bonito de ver. Então, eu confesso pra vocês que, como amante do futebol, eu parei no primeiro tempo e eu não consegui desgrudar da televisão, porque ou da tela do celular, né, na verdade, onde eu tava vendo, assim, porque, cara, era muito legal de ver. Era jogo lá e cá. Óbvio que o Bahia talvez tenha tido as melhores chances e já vi amigos colorados comemorando o empate, já vi influenciadores e torcedores e jornalistas que cobrem o Bahia lamentando o resultado, mas, cara, o Inter também poderia ter feito os seus gols. No primeiro tempo, por exemplo, tem uma saída de bola errada e o Vitinho acaba desperdiçando um gol, mas ali, aos 12 minutos de jogo, o Inter já poderia ter aberto o placar. Depois tem uma jogada do Wesley, que foi a única, talvez, né, em que ele corta o marcador e chuta buscando o ângulo oposto em que ele acaba desperdiçando, mas o Inter começou a marcar alto o Bahia e começou a gerar algum desconforto, começou a criar algumas coisas, mas claro que em escapadas o Bahia também começou a levar perigo e o Antony começou a ter que fazer algumas defesas e tal. O primeiro tempo terminou 0-0, mas foi bacana de ver, foi muito legal de ver e eu já imaginava que o placar não ficaria em branco no segundo tempo. Aí vem a segunda etapa e, claro, o início começa um pouco mais amarrado, do tipo assim, deixa eu estudar aqui e tudo mais. O Alan Patrick fazendo jogadas incríveis sempre que a bola vinha no pé dele, né? Impressionante. O Borré não conseguindo ser o jogador que o Inter precisava que ele fosse, e aí o Roger até demora para colocar o Valência no jogo. Tinha gente que defendia, inclusive, o Valência como titular. O Eric, pelo lado esquerdo do Bahia, foi um grande escape, assim, uma grande alternativa, né? Conseguiu gerar muito desconforto, especialmente porque ali tá o Brian Agui, que tem realmente alguma dificuldade na marcação. O Rogério Ceni sabia disso. E aí o jogo foi se desenrolando até que numa jogada individual do Jean Lucas, que é muito bom volante, o Inter inclusive tentou o contratar, com o Luciano Juba, que é muito bom lateral, que é um lateral versátil, meio ala, meio atacante, ele é muito bom jogador. O Jean Lucas, ele consegue, faz um 2 praticamente, né? Com o Luciano Juba, que devolve e ele de prima acaba tocando pro fundo da rede, só que isso já é 27 minutos do segundo tempo, para vocês entenderem a dificuldade do jogo. Por mais que o Bahia tivesse, por estar em casa, criar boas oportunidades, se impor, especialmente no segundo tempo, porque no primeiro foi muito lá e cá, no segundo tempo o Bahia se impôs para conquistar e buscar o resultado, esse gol, ele só surge aos 27 minutos do segundo tempo. Surgindo ali naquele momento, você imaginava, bom, o Bahia vai buscar esse resultado jogando em casa, fase de grupos, contra o Inter, um adversário difícil, maravilhoso. Mas aí o Inter tem tido isso esse ano, né? E eu preciso reconhecer. O Inter é um time que
ele não esmorece, ele sabe reagir, ele tem nas mãos do seu treinador, que até pode ser criticado pelo jogo de hoje, enfim, mas ele coloca o Ener Valencia, de certa forma, e é o Valencia que faz o gol, numa jogada pelo lado direito, o goleiro dá rebote e o Valencia tá lá para conferir, e o Inter busca esse empate aos 38 minutos do segundo tempo. Claro que é melhor encomenda, né? O Inter consegue mais sorte que juízo, como me disse um amigo colorado. Mas, cara, o Inter teve outras chances até para abrir o placar e não conseguiu. E aí busca esse resultado aos 38 do segundo tempo, mostra a força desse time, que tem um Ener Valencia, por exemplo, no banco de reservas, que é um cara que poderia muito bem ser titular. E aí se discute já se o Carboneiro tem que ser titular na vaga do Wesley e tal. Cara, são baitas alternativas, né? Você pode escolher. Ok, o Wesley não tenha feito um bom jogo, né? Como eu falei, teve só uma jogada lá no primeiro tempo, e o Carboneiro tem entrado bem, mas, cara, são boas opções que o Inter pode... Tanto faz, né? Joga pra cima. Pode ser o Wesley, pode ser o Carboneiro, tanto faz. No caso do Borré e do Valencia, o Borré muitas vezes volta, né? Ele chegou a jogar atrás do Valencia em alguns momentos pelo Roger, testando ele na vaga do Alan Patrick para ser quase um meia. O Borré realmente não conseguiu. E o Valencia, cara, ele tá com estrela, ele tá com fome de gol, ele fez o gol na final do Gauchão, ele reconquistou o seu status perante o torcedor. Sempre que ele é acionado, ele dá trabalho, né, e acabou marcando o gol do empate, né, que evitou a derrota e mantém o Inter invicto na temporada, cara. Isso é grande. A gente tá falando de um time que, ok, disputou o Gauchão, mas também tá disputando agora a Libertadores, né? E de certa forma, continua invicto. Então, tem que valorizar sim. E assim, tem que valorizar muito esse ponto. Pela configuração que é de um grupo difícil, né? Você tem Atlético Nacional e Nacional. O Atlético Nacional meteu 3 no Nacional, né? Então, assim, já deu uma disparada, ok. Os dois empatam agora. Óbvio que o clube da Colômbia deve estar comemorando esse empate entre os dois porque ele dispara. Mas o Inter jogou fora. O Inter vai jogar em casa ainda. E pode confirmar tudo isso dentro dos seus domínios diante do seu torcedor. Empate fora de casa, ele tem que ser comemorado dependendo das circunstâncias. E eu acho que era o caso. Você tem um Bahia muito bem treinado, muito bem ajustado, na casa dos caras, né, com 42 mil pessoas gritando. Aí você volta com o empate, depois de sair perdendo, vou achar ruim? Se eu fosse, né, torcedor do Inter, ou admirador do Inter, e nem isso sou, não tem como achar ruim, né, gente? O Inter fez a sua parte e voltou com um pontaço. Mas, de novo, o mais bonito foi ver... eu sei que tem muita gente criticando, dizendo que o Inter foi mal, péssimo e não sei o quê. Irmão, tá tudo dentro do esquema. É Libertadores. Libertadores você não brinca. Não é conversinha. Libertadores é pra gente grande. Então, mas não sei o que, não tem vírgula na Libertadores. Libertadores é o seguinte, é pau, é qualidade, é traiçoeira, você tem que buscar resultado, é competir. E eu acho que o Inter fez isso, de verdade. Acho que o Inter fez isso e conseguiu voltar com um resultado maravilhoso, porque o Bahia vai jogar no Beira-Rio, e o Inter, diante da sua torcida, vai ter que fazer o resultado para chegar nas oitavas, além dos outros adversários, né? Então, assim, eu acho que foi um baita jogo de futebol, na moral. Eu gostei demais de ver esse jogo com alternâncias, com os técnicos inovando, com não sei o que. Foi legal. E, cara, é um começo promissor, né, desse Inter em 2025. Ganha o título gaúcho, na Libertadores já consegue empatar fora contra o Bahia, sei lá. Eu acho que tem coisas boas acontecendo aí. Não quero nem pensar muito. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Torcedor Colorado. Sua presença aqui é essencial para seguirmos trazendo conteúdos de qualidade sobre o nosso Internacional. Aqui você fica sempre por dentro das últimas notícias, análises, contratações, bastidores e tudo que envolve o Colorado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso nos ajuda demais, pois mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e faz com que mais colorados possam receber este vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Clube do Povo.